Boa noite, pessoal, tudo bem? Está começando agora mais uma live do escritório Caldeira Paisante Advogados e eu convido você a participar com a gente. Meu nome é Suelen Paisante, eu sou advogada do escritório Caldeira Paisante Advogados e toda semana a gente vem aqui discutindo a respeito do direito brasileiro, esclarecendo dúvidas, trazendo novidades jurídicas para todos aqueles que participam com a gente. Então, meu convite a vocês, e gostaria de pedir a vocês, caso seja o interesse de vocês, deixem perguntas, porque hoje nós vamos falar a respeito da sucessão. O que acontece depois da morte daquele que possui bens aqui no Brasil, tá bom? Então, deixe a sua pergunta aí, você pode... talvez está dentro de um caso, talvez lembra de um amigo, e a gente, nesse tempo que discute aqui, a gente traz também questões internacionais. O que pode ser feito estando fora do país, tá? Para que você economize tempo, dinheiro, nós estamos aqui para auxiliar. Eu gostaria de dar os parabéns a todas as mulheres que estão nos assistindo hoje, é o Dia Internacional da Mulher, parabéns a vocês, né? Parabéns a nós. Eu falo de Mantena, Minas Gerais. Mantena fica perto de Governador Valadares, divisa com o Espírito Santo. Nós estamos aqui a 20 minutos de Barra de São Francisco e eu sei que na região em Boston, New Jersey, é uma região que nós temos muitos conterrâneos, tá? E esse canal, TV Negócio Fechado, são de pessoas, os criadores, seus fundadores, são de Boston, Massachusetts. Então, vocês que estão nos assistindo aí, podem ir lá ver o nosso trabalho, tá? O nosso escritório é voltado para atender pessoas que moram fora do país. É só ir lá e pesquisar no site caldeirapaisante.com.br, tá bom? Nós temos uma página também no Facebook, Caldeira Paisante Advogados, e nessa página você pode ir lá, colocar seguir e vai receber semanalmente informações sobre a legislação brasileira, novidades jurídicas semanalmente, tá bom? Olha só, gente, considerando que 80% das questões de interesse de quem mora fora do país são questões de família, os temas que vêm sendo tratados na live são temas que envolvem família. Claro que o nosso escritório trabalha com outras questões, aposentadoria, direito imobiliário, mas nós procuramos trazer aqui para que haja uma maior abrangência, para que várias pessoas possam participar aqui com a gente. Então, geralmente nós trazemos esclarecimento nessa área, nas questões de família. Então, se você tem alguma dúvida nesse sentido, essa porcentagem de 80% é uma porcentagem alta. Geralmente são casos de investigação de paternidade, pensão alimentícia, casos de sucessão, que nós estamos procurando trazer aqui durante a semana para que você tenha o esclarecimento, tá bom? Vamos ver aqui a primeira pergunta. Olha só, eu moro junto há 12 anos e não sou casada, mas tenho um filho com meu companheiro. Se ele vir a falecer, meu filho tem direitos, porém meu filho não é registrado no nome do pai. Mesmo assim, meu filho tem direito à herança? Olha só, Juliana, obrigada pela sua participação. A lei exige que para que o seu filho ele tenha direito, ele seja registrado, ok? Então, existem várias formas hoje de se fazer o registro. Aqui no Brasil, se tem facilitado muito o reconhecimento de paternidade. Antigamente, ele era feito só judicialmente, hoje não. Hoje, o pai pode comparecer em qualquer cartório no Brasil e, se estiver no exterior, o pai pode ir até o consulado e fazer uma declaração pública de que é o pai daquela criança. Sendo o filho menor, você falou que ele é menor, né? Sendo o filho menor, a mãe vai ter que concordar. Sendo o filho de 12 anos ou maior que 12 anos, o filho vai ter que concordar com aquela declaração, ok? Então, é interessante que você passe, que você documente isso, tá? Que conste na certidão de nascimento quem é o pai da criança para que ela tenha direitos, senão ela não terá direitos.
aí você vai ter que tentar provar após a morte, o que dá um trabalho imenso fazer isso, tá? Seria uma investigação de paternidade pós-morte, tá bom? Olha só, gente, nós estamos falando hoje, então, sobre o direito da sucessão. Se você tiver perguntas, pode colocar, tá bom? Na medida do possível, nós vamos respondendo aqui. De nada, Juliana recebeu sua resposta aí. E nós temos a opção de, ainda em vida, resguardar os bens para quem são os nossos preferidos, digamos assim. A gente pode deixar os bens para quem a gente quiser em vida. Só que a lei brasileira, ela coloca regras para isso. E quais são as regras? Metade dos meus bens podem ser dados para quem eu quiser, desde que seja uma pessoa, uma instituição. Não posso deixar para um animal, por exemplo, como em alguns países. E a outra metade, ela tem que ser reservada aos herdeiros necessários. E quem são esses herdeiros? Cônjuge, descendentes, ascendentes. Os descendentes são os filhos, os netos, os ascendentes, os pais, os avós. Então, a lei, existe essa regra de que 50% tem que ser reservado a estes, entendeu? Os outros 50% podem ser dados a qualquer um. Então, muitas vezes, um pai quer beneficiar um filho, ou quer beneficiar outro parente, ele pode fazer uso dos seus 50%, sendo que a outra metade tem que ser reservada para quem é de direito, tá bom? E olha só, quando se faz um testamento, você coloca as cláusulas que você quer. Existe, é claro que deve-se ter o auxílio de um profissional para fazer. Aqui no Brasil nós temos 3 tipos de testamento. O primeiro é o testamento particular, que a pessoa faz de próprio punho. Ela escreve, ela coloca como que os bens devem constar, entendeu? Mas só que no testamento particular há um grande risco de lá na frente, após a morte, esse testamento ser nulo. Porque geralmente a pessoa que fez, ela não conhecia da lei. Então ele não pode ter um erro. Existem regras a seguir quando se faz um testamento. O testamento mais indicado é o testamento público, que se faz através de um cartório, estando no Brasil, ou através do consulado, estando no exterior. Gente, quem mora no exterior, o cartório que vocês têm chama-se Consulado Brasileiro. E é através do consulado que é feito o testamento. E é caro fazer esse testamento? É caro se eu tiver muitos bens ou poucos bens? Não, é o mesmo preço, não é caro. O último testamento que eu fiz no consulado de Nova York, o cliente pagou $20, o preço de uma procuração. Então você fica resguardado, você limita os seus bens da forma como você quer e você paga um valor ínfimo. Entendeu? Então, é uma opção interessante. É uma opção interessante para quem tem patrimônio aqui no Brasil. Tá bem? Como que funciona no consulado brasileiro? O consulado brasileiro, ele tem um setor jurídico em Brasília. Toda a documentação, toda a minuta do testamento é encaminhada para esse setor em Brasília e esse setor é que fará a aprovação ou não do testamento. Depois de aprovado, o cônsul, ele emitirá um testamento e esse testamento torna-se então um testamento público que foi feito através do consulado. A mesma coisa aqui no Brasil, tá bom? Passado pelo cartório, todas as cláusulas sendo de conhecimento do cartório, ele é um testamento público e ele tem fé pública. Com isso, futuramente, após o falecimento, dificilmente ele será anulado, dificilmente, tá? Tem que haver uma irregularidade para esse documento ser anulado, mas como feito nesses órgãos que verificaram tudo antecipadamente, dificilmente esse testamento será anulado. O outro testamento que não é muito utilizado aqui no Brasil é o testamento cerrado, em que eu vou até o cartório ou até o consulado, eles não tomam conhecimento do conteúdo, eu coloco o testamento dentro de um envelope e ele só vai selar, ele só vai bater um selo e esse envelope só poderá ser aberto após o falecimento do testador, daquele que colocou as condições, daquele que quis beneficiar alguém.
Então, gente, é uma opção a questão do testamento particular dessas três, do testamento público. Dessas três, particular, público, cerrado, a mais indicada é o testamento público, tá bom? Pelos benefícios, pelo preço, pelos riscos pequenos de ser anulado, ok? Boa noite a todos vocês que estão chegando. Caú Fernandes, boa noite, tá, gente? Caso vocês tenham dúvidas, podem colocar que nós estamos aqui, vamos tentar responder, ok? Um testamento pode ser feito por procuração? Não. Um testamento, ele é de caráter irrevogável e personalíssimo, somente a pessoa pode fazer. É assim como o caso da Juliana trouxe para nós sobre o registro de um filho. Somente a pessoa pode fazer. Atos como esse não pode ser feito por procuração, ok? E outra coisa é que pode ser alterada a qualquer tempo. Suponhamos que você fez o testamento e mudou de opinião. Não quer mais deixar tal bem para tal pessoa ou não quer mais beneficiar aquela pessoa. O que você faz? Você faz uma alteração do testamento que já foi feito, tá bom? Sendo que não é que vai perder a validade o primeiro, mas ele vai ser alterado e aí geralmente no segundo constam todas as cláusulas que você quer que permaneçam no primeiro, tá bom? Eu tenho um cliente que fez um testamento e ele guarda o testamento dentro da geladeira. Foi o lugar mais indicado para ele, porque ele mora nos Estados Unidos e nos Estados Unidos tem casos de incêndio, geralmente comum a gente ouvir essa notícia, né, de incêndio. Então, é um lugar indicado para quem quer fazer um testamento, tá? Mas o consulado, se você faz no consulado, você tem direito a ir lá e solicitar uma segunda via, ok? Só a parte interessada tem conhecimento do testamento. Agora, após o falecimento, qualquer um pode requerer outras vias, tá bem, gente? Olha só, uma questão interessante que ela é perguntada é sobre esse beneficiamento a um filho. Às vezes o casal, a pessoa tem um filho que mexe nos negócios, que administra os negócios. É interessante que se faça, é aconselhável que se faça o testamento para que esse filho continue mantendo os negócios, tá? Mas nós temos dois casos interessantes e eu vou trazer para vocês. Olha, Adriana, vamos lá. Tendo o casal filhos do casamento anterior, pode se beneficiar apenas o filho de uma das partes? Adriana, olha, é o seguinte, o que a lei fala? 50% do patrimônio pode ser deixado para qualquer um, seja filho, seja um amigo, seja uma instituição de caridade, 50%. Outros 50% tem que ser resguardados aos herdeiros necessários, que são o cônjuge e os outros filhos. Suponhamos que existam 2 filhos do casamento anterior e 2 filhos do casamento atual, mais o cônjuge. O que essa pessoa pode fazer? Ela pode dar metade para qualquer um dos filhos e a outra metade vai ser dividida entre os 5. O cônjuge, que teria metade, e a outra metade, os outros 25%, para os 4. Os filhos ganham partes iguais dessa metade de 50%, ok? Agora, os outros 50% podem ser destinados a um, tá? Desde que seja feito o testamento. Porque se essa pessoa falece sem o testamento, aí vai ser uma divisão igualitária, de acordo com a lei, tá bem? Se tiver mais dúvidas, Adriana, pode colocar aí. Richard, vamos lá. Para meu filho que mora nos Estados Unidos receber um imóvel no Brasil por doação, ele tem que estar lá para receber ou assinar? Não. Já essa questão não é um ato personalíssimo. Ele pode constituir uma pessoa para ser a procuradora dele no Brasil, tá bom? Ana Luísa, quando você revoga uma procuração que foi feita aqui no consulado em Boston, em quanto tempo no Brasil a pessoa perde os poderes que eram destinados nessa procuração?
Ana Luísa, deixa eu te explicar como funciona. Você foi no consulado de Boston e fez uma procuração. Você precisa ir no consulado de Boston ou em outro consulado brasileiro, se você está morando longe, e fazer a revogação dessa procuração, ok? Eles vão te dar uma folha semelhante à que eles deram da procuração. Eles vão te dar uma folha da revogação da procuração. Você vai encaminhar essa revogação aqui para o Brasil e um cartório aqui no Brasil, cartório chama-se Cartório de Títulos e Documentos, ele irá comunicar a pessoa que tem a sua procuração sobre essa revogação. A partir do dia em que essa pessoa for comunicada, cessa, tá bom? Cessam os efeitos da procuração que você havia dado, tá? Então, após quanto tempo ela perde? A partir do momento em que ela é comunicada por um cartório brasileiro, ok? Como a gente já havia estava falando sobre beneficiar apenas um filho. Olha só, vamos só responder aqui a pergunta do Richard, voltando ao assunto do meu filho. Essa procuração tem que vir do Brasil ou pode ser feita no consulado? Pode ser feita no consulado, desde que seja o modelo apropriado para o negócio. Então, o que é mais seguro você fazer, Richard? É mais seguro você pedir o modelo da procuração, colocar num pendrive esse modelo, levar para o consulado e o consulado vai fazer esse documento público, tá bom? Então tá, gente, sobre beneficiar apenas um filho, existem duas situações aqui no Brasil que acontecem muito. A primeira situação é o seguinte: quando um pai ele vende para um filho um bem. Olha só, a lei exige que para que não haja prejuízo para os outros herdeiros, todos concordem. Então, se um pai quiser vender um bem para um filho, todos devem concordar. Mas se esse pai mantiver o negócio mesmo sem a concordância dos filhos, esses filhos têm a opção de anular esse negócio. Existe um prazo legal na lei em que eles podem anular esse negócio. Mas esse negócio só será anulado se eles provarem judicialmente que o negócio foi prejudicial. Suponhamos que um imóvel tenha o valor de 250 mil e o pai vendeu para o filho pelo valor de 150 mil. Não vendeu no preço de mercado. Desta forma, está provado que houve um prejuízo ao patrimônio do pai e que futuramente esses herdeiros podem ser prejudicados com isso. Então, a lei coloca à disposição essa ação para anular o negócio e para que o bem volte ao patrimônio do pai e o filho fique fora do negócio, ok? Mas se o imóvel foi vendido por um preço justo, no valor de mercado, não houve prejuízo ao patrimônio do pai, o negócio permanecerá intacto, tá bom? Então, a regra é que para a venda de ascendentes a descendentes, haja a anuência dos demais herdeiros, tá? Se o pai for vender para um irmão, os outros irmãos têm que concordar. Mas se não concordarem e ainda assim o pai vender, existe uma ação para que esse negócio seja anulado, desde que se prove que houve prejuízo no patrimônio do pai, tá bem? Outra questão aqui, quando se quer beneficiar um filho, é muito comum fazer aqui no Brasil, é a doação. O pai, ele doa um imóvel para um filho específico, só que existe na lei aqui o seguinte: caso haja doação de um imóvel, esse imóvel ele será, após o falecimento do pai, agregado à herança para divisão igualitária, ok? Então, suponhamos que esse pai tenha doado o imóvel ao filho. Após o falecimento dele, esse filho vai ter que informar a doação do imóvel para que todos os herdeiros ganhem partes iguais, tá? Então, esse imóvel, a gente fala, deve ser colacionado. Ele deve ser informado nos autos de inventário para que nenhum filho seja prejudicado, tá? E todos ganham uma parte igual do patrimônio do pai. Então, é interessante e o mais sábio a se fazer quando se quer beneficiar alguém, que se faça por meio do testamento, ok?
E quais são os impostos, gente, cobrados no inventário? Muita gente pergunta, eu quero fazer meu inventário, mas tem que pagar taxas. Realmente, aqui no Brasil nós temos o imposto de transmissão causa-mortes, que vai depender, cada estado tem o seu. Minas Gerais, por exemplo, é 5%. São Paulo, por exemplo, é 4%. Então, você vai ter que pagar essas taxas, sendo o inventário extrajudicial feito em cartório, sendo o inventário judicial, deve-se pagar taxas. Quando você faz o inventário na justiça, você vai pagar essa taxa, que é um imposto pago ao Estado. Então, 4, 5%, depende do estado, do valor do bem. Você tem que pagar custas judiciárias para entrar com o inventário, para ele tramitar perante a justiça, e custas depois no cartório para transmitir esse bem para o seu nome, tá, gente? Então, esse processo não é gratuito, esse processo ele tem custas de cartório, custas de impostos, por isso que muitas vezes as pessoas que têm um patrimônio grande e tem que pagar um valor alto de imposto, elas vendem, pedem autorização ao juiz para que um bem seja vendido para o pagamento de impostos, ok? Olha, e para quem mora fora do país, pode participar de um inventário por procuração? É claro que pode. Você deve escolher alguém da sua confiança, deve escolher também um advogado da sua confiança para te representar. E se houver um advogado que é da confiança de todos os herdeiros, que ótimo, mas cada um pode ter o seu advogado, ok? E aí você pode participar do inventário através da procuração, tá? Quando uma pessoa falece, é necessário que haja um inventariante no processo. Quem é o inventariante? É aquele que irá cuidar, direcionar o processo. Além do advogado, existe o inventariante. Geralmente é o cônjuge que vivia com o falecido. Mas se esse cônjuge não tem condições de ser o inventariante, pode ser um filho, um herdeiro que está na posse, na administração dos bens. Tudo isso vai ser colocado perante o juiz. A lei dá prioridade ao cônjuge, para que ele seja o inventariante. E posteriormente ao filho, ao herdeiro, pode até ser inventariante uma pessoa estranha ao processo, ok? Se assim for necessário, o juiz pode colocar um administrador que não tenha parte naquela herança, tá bom? E se o inventariante ele não lidar com o seu encargo de forma eficaz, de forma diligente, ele pode ser removido. Quando que pode ser removido? Por exemplo, ele escondeu um bem que deveria ser partilhado. Ele não colocou nas declarações um bem que seria de todos os herdeiros. Então, ele pode ser removido. Não prestou contas ou não presta contas de forma adequada. Muitas vezes o inventariante ele está na posse dos bens. Então, ele recebe os aluguéis, ele sabe quanto tem no banco. E se ele deixar de prestar as contas de forma correta, ele deve ser removido desse cargo e outra pessoa deve ocupar, uma pessoa honesta. E outra coisa que ele pode ser removido também é quando ele deixa de atender às intimações do juiz. Muitas vezes o processo deixa de ter o andamento correto por displicência do inventariante. Deixa de juntar um documento, deixa de apresentar aquilo que o juiz pede. Então, nem sempre aquele inventariante que começou é o que vai terminar, tá? O juiz ele pode remover o inventariante, tá bom? Ana Luísa, coloca a sua pergunta completa. Ana Luísa está participando com a gente e ela está querendo saber. Eu vou esperar você fazer a sua pergunta, tá? Qual tipo de contrato você precisa saber? Eu vou continuar e depois a gente
retoma a sua pergunta, tá bem, Ana Luísa? Então, gente, nós estamos falando hoje aqui da questão do inventário. Hoje, aqui no Brasil, isso está muito facilitado, porque nós temos uma lei desde 2007 que permite que o inventário seja feito extrajudicialmente. O que é isso? O que significa isso? Um inventário feito no cartório. Eu preciso pagar imposto? Preciso. Eu preciso pagar taxas do cartório? Preciso. Mas ele tem a vantagem de ser muito mais rápido, ele tem a vantagem de não ter desgaste familiar. Muitas vezes o inventário judicial, ele gera brigas familiares, o que não tem no inventário extrajudicial, que pode acabar em 30, 40 dias, vai depender do caso, ok? Olha só, nesse caso, no caso de inventário extrajudicial, é necessário que todas as partes sejam capazes. O que isso significa? Significa que não pode ter criança, não pode ter menor de 18 anos e não pode ter ninguém incapaz. E outra condição é que as partes estejam em acordo. Olha, você vai ficar com essa parte, eu vou ficar com essa parte. Seja tudo já dividido, partilhado de forma consensual, sem brigas, ok? Então, é uma opção interessante para quem está em processo de inventário, tá? Ana Luísa, como eu devo fazer um contrato? A pessoa vai ganhar por comissão dos aluguéis. Ana Luísa, olha só, eu tenho que saber que tipo de negócio é esse, tá? A gente está falando de quê? Quem vai ganhar? Uma empresa vai ganhar? É uma imobiliária que vai ganhar? Geralmente, quando é através de uma imobiliária, ela já tem o contrato dela, tá? Pode ser 10%, 15%, geralmente é 10% o valor mensal que ela recebe, mas ela já tem um contrato que é feito para todos os clientes, então eu preciso saber que tipo de negócio é esse, ok? Vamos continuar aqui. Olha, apesar do assunto ser um pouco complexo, eu estou tentando esclarecer assim, de uma forma simples como funciona a divisão de bens aqui no Brasil após a morte, ok? Então, em regra é o seguinte, quando alguém falece, os seus bens devem ser divididos entre o cônjuge e os descendentes, tá bom? Depois, se não há descendentes, a lei valoriza os descendentes, pais, avós, deve ser então dividido para os ascendentes com o cônjuge. Agora, se não há nem descendentes, então não há filhos, não há netos e não há ascendentes, não há pai e mãe, não há avós, a divisão pode chegar até os colaterais, ok? Que entra primos, tios, tá bom? Olha só, Kleber Santos está perguntando como se entra em contato. Gente, eu quero passar os contatos do escritório. Nós temos um site para que vocês conheçam o nosso serviço. O nosso serviço, nós estamos nos especializando em atender as pessoas que moram fora do país. Se você entrar no nosso site caldeirapaisante.com.br, você vai ver um site que tem um blog com várias informações que são de interesse para quem mora fora do país. Aqui também no Brasil nós temos vários clientes, tá? Então, nesse site você receberá inúmeras informações, assim como no Facebook. E nesse site nós temos o telefone do nosso escritório, tá? Para aqueles que moram no Brasil, é uma ligação para Minas Gerais. E para aqueles que moram nos Estados Unidos, é uma ligação local também. Nós temos um número lá no site para que você faça uma ligação local, não pague interurbano estando nos Estados Unidos, ok? Nosso site é caldeirapaisante.com.br, tá bom? Muito obrigada, tá, Kleber? Rosângela Souza, um processo pode durar anos na justiça. Qual o prazo para o término? Rosângela, olha só.
depende do processo, depende do juiz, depende da comarca, ok? Cada caso é um caso. Então, tem processos que duram 3 meses, tem processos que eu já trabalhei que duram 20 anos. Então, é preciso saber, por exemplo, o assunto que nós estamos conversando, inventário judicial. Caso haja briga no inventário judicial, caso as partes litigam, é um processo que pode demorar anos, ok? Então, não existe um prazo fixado para isso. Eu trabalho aqui, eu estou em Mantena. Nós temos vários clientes em Mantenópolis e Espírito Santo. É uma comarca em que os processos quase não andam. Por quê? O juiz trabalha não só em Mantenópolis, ele trabalha em outras comarcas, então ele não está todo dia ali para atender. E isso só vai atrasando os processos, ok? Já em Mantena, onde é a sede do nosso escritório, não, os juízes estão de segunda a sexta, tem promotor todo dia, se trabalha melhor assim e tem um resultado positivo assim, tá bom? Então, não há um prazo fixo para cada processo ter o fim, ok? Então, gente, como eu estava falando, existe uma regra, então, para quem não deixa testamento, existe uma regra. De início se divide os bens entre os descendentes e o cônjuge. Se não há descendentes, é entre os ascendentes, os pais, os avós e o cônjuge. E depois, se não há, sobra para quem? Sobra para os colaterais, o primo, o tio, ok? Então, essa é a regra para quem não tem testamento. Mas aqui no Brasil, nós trabalhamos com regime de bens, diferente de vários países que não adotam isso. Aqui no Brasil, antes de você se casar, você escolhe o regime de bens. E a depender do regime de bens que você escolheu, você terá um resultado no divórcio e no falecimento do cônjuge, ok? Então, por exemplo, se eu sou casada em comunhão parcial de bens, que é o regime padrão aqui, tá? Se você, por exemplo, vai se casar no cartório e não escolhe o regime de bens, ele vai colocar lá o seu casamento é no comunhão parcial de bens. Esse é o padrão. O que diz esse regime? Ele diz o seguinte, que tudo que for adquirido durante o casamento deve ser dividido meio a meio, com o divórcio. E em caso de falecimento, você não herda, porque metade de tudo já é seu, ok? Mas suponhamos que você é casada no regime de comunhão parcial de bens e o seu marido ou a sua esposa, antes de se casar, já tinha um patrimônio. Ela já tinha bens particulares. O que acontece? Sobre esses bens particulares você vai herdar. Então, nesses bens particulares você entra como herdeiro, mas nos bens que são comuns ao casal, você já tem metade de tudo, então você não entra na outra metade, ok? Então, cada regime tem o seu regramento, tá? Por isso que é importante a gente conhecer, antes de se casar, a gente conhecer cada regime de bens. Aqueles que não escolhem a comunhão parcial de bens, eles precisam fazer um pacto antinupcial. E nesse pacto aqui no Brasil nós temos vários regimes de bens. Por exemplo, separação obrigatória de bens. Geralmente um exemplo é para quem tem mais de 70 anos. Até 2010 eram para as pessoas que tinham até 60 anos. Elas tinham que casar em separação obrigatória de bens, para evitar um casamento com segundas intenções. Hoje não, hoje a expectativa de vida subiu, então a partir de 2010 também subiu. 70 anos é a idade, quem casar com 70 anos ou mais só se casa na separação obrigatória de bens, ok? Então é importante saber em qual regime você foi casado, para que você também saiba como será a partilha dos bens, né? Olha, gente, e uma coisa, independente do regime de bens escolhido, ou se a pessoa somente mora junto, né? É o que nós chamamos no Brasil de união estável. O cônjuge que ficou no imóvel em que o casal morava, ele tem direito a permanecer no imóvel
até o seu falecimento. Olha só, isso é uma proteção para o cônjuge, tá? Chama-se no Brasil direito real de habitação. Então, se o casal vivia ali no imóvel, o imóvel ele pode ser até inventariado, o imóvel de moradia. Pode ser até partilhado através do inventário. Suponhamos que o falecido tinha vários filhos, então vai ser partilhado o imóvel, cada filho vai ficar com uma fração desse imóvel e o cônjuge também com a fração que lhe é cabível. Mas o cônjuge sobrevivente, aquele que morava junto, não importa se é o segundo casamento, terceiro casamento, ele vai poder ficar no imóvel até que ele venha morrer ou renuncie a esse direito, não queira mais ficar no imóvel, ok? Independente se esse cônjuge se casar, independente se esse cônjuge receber um seguro de vida alto, independente do regime de bens escolhido ou se somente morava junto, ok? Então, independente também, gente, se o falecido deixou filhos menores. Às vezes os filhos menores precisam tanto do dinheiro da casa, precisam tanto da parte que lhes cabe naquele inventário e o cônjuge vai poder permanecer no imóvel. Aí o que acontece? Após o falecimento desse cônjuge, aí sim, o imóvel pode ser vendido e aí cada um fica com a sua parte, ok? Olha só, e nós vamos terminar com um assunto aqui que envolve sucessão, inventário, testamento, tá bom? Que diz respeito, é uma pergunta também que sempre é feita, se um filho, ele pode deserdar o seu pai ou se um pai pode deserdar o seu filho. Um filho que não quer que o pai receba sua herança, o que ele deve fazer? A primeira providência a tomar é constar isso no testamento, tá bom, gente? Isso tem que ser constado no testamento por vontade da parte que foi prejudicada. Mas a lei, ela traz para nós os casos em que isso pode acontecer, tá bom? E eu quero ler para vocês. Só um momento, eu vou pegar o código. Olha só os casos em que a lei trata pra gente, ó. Além das causas enumeradas no artigo 1814, autoria da deserdação dos ascendentes pelos descendentes. Então, o pai, a mãe ou os avós deixam de receber a herança do filho, do neto, tá? Se houve ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou a do neto, ou com o marido ou companheiro da filha ou da neta, desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. Então, a gente tem 4 pontos aqui: ofensa física. Essa ofensa aqui não é correção, não. Essa ofensa aqui é espancamento, tá, gente? Injúria grave, relações ilícitas com a mulher ou com o marido do outro, desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. Esses motivos, eles têm que ser expressos no testamento e o juiz, após o falecimento da parte que foi prejudicada, que sofreu alguma dessas condições aqui, o juiz irá averiguar e o juiz poderá trazer a deserção ao pai ou ao avô, tudo bem? Então, a lei nos dá uma abertura para que isso seja feito, tá bom? Não é só colocar lá, eu não quero que ele receba herança, porque vários casos têm trazido até nós no seguinte sentido, de que o pai abandonou, de que o pai não paga pensão, ok? Isso pode até ser colocado em testamento, mas tem que encaixar em um dos motivos trazidos pela lei. Tá bem? Olha só, agora são aqui no Brasil 7 horas e 57 minutos.
Aí nos Estados Unidos são quase 6 da tarde. Eu agradeço a todos vocês que participaram conosco. Semana que vem, se Deus quiser, na quinta-feira, nós estaremos aqui novamente respondendo as dúvidas de vocês. Entrem lá no nosso site, conheçam nosso trabalho, caldeirapaisante.com.br. Obrigada pela atenção e foi ótimo estar aqui. Bom, muito obrigada.